queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas em troca, Senhor Jesus, que a nossa voz e tudo aquilo que a gente fizer, que a voz seja apenas uma forma de declarar os nossos atos, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Que esta voz chegue ao Senhor como um som agradável, como um doce som, que o Senhor possa olhar para cada um de nós e possa dizer: este é meu servo e ele me acompanha. Ó Pai amado, nós colocamos nas tuas mãos a palavra que vai ser dita hoje, que ela seja uma palavra, Senhor Jesus, que possa trazer sentido ao coração de cada um. Não só sentido para mim, mas sentido para a tua igreja e sentido para a tua obra, Pai. É o que nós pedimos e colocamos no nome santo de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando, né, como que... Bom dia, então, né? Eu fiquei pensando como a gente escolhe um tema, e eu confesso que estava meio difícil de sair, né? A escala, o pastor já tinha dado desde o ano passado, mas sabe quando você ora, o negócio não vem, não vem, não vem, não vem? E me veio na cabeça o quanto nós somos, às vezes, depressivos, né? Como a gente vive, às vezes, no passado, né? A depressão, ela é um sinal de que você está preso lá no passado. Mas eu falei assim, eu não vou falar de depressão, né? Não dá para vir na igreja do Senhor e falar de depressão. Então, a mensagem de hoje é entusiasmado com Cristo, que eu já mudei, era entusiasmado com o Evangelho, era entusiasmado com Jesus, em Jesus, por Jesus, né? Mas é entusiasmado com Jesus, né? E eu vou dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte vai ser, tipo assim, um panorama geral, algumas coisas para a gente pensar, né? Que vão sustentar um pouco a segunda parte. Então, a primeira parte são algumas ideias que elas necessariamente parecem não estar ligadas, e a segunda parte eu vou falar desse entusiasmo com Jesus a partir da carta de Romanos, tá ok? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é de entusiasmo. O que é ser entusiasmado? Quem trabalha em empresa aqui, né, em equipe, né? A gente trabalha com várias pessoas. Você tem você trabalha com coletivos, você olha para o coletivo. Tem sempre o carinho assim, quem quer fazer? Eu. Tem sempre o carinho, eu não, né? Então, entusiasmado é um pouco esse cara. Não, eu faço, eu vou, sou eu vou primeiro, não sei o quê. Aquele cara é um motor, ele quer fazer primeiro, tudo ele quer fazer, ele acha... Você dá uma ideia lá, nada a ver, o cara acha a ideia legal, né? E ele vai atrás da ideia, né? Então, isso é o cara entusiasmado. Entusiasmo, na psicologia, ele é um movimento para mudanças. Ó, já não é só o motor. Não é só aquela pessoa que tem uma explosão de alegria. Então, ele tem um movimento. Para a psicologia, ele tem um movimento. Para a Bíblia, a gente vai falar no final, tá bom? Então, nós vamos começar. Primeiro, o que é ser entusiasmado? É ter esta alegria com Cristo. É ter esta vontade de falar de Cristo, de levar Cristo no seu dia a dia, de estar com Cristo o tempo todo. É como se ele estivesse andando junto com você, e ele está andando junto com você. E aí eu vou pedir para a primeira passagem, que é Gênesis 1, de 1 a 3. Pode colocar? Pode colocar desde isso, né? Então, diz assim, o livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pode passar? Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E aí você tem, na sequência, né, a criação, né, toda a narrativa da criação, e a partir daí você tem... o pecado, que ele vai aparecer lá em Adão e Eva, certo? Então, uma coisa que nós temos certeza, Deus
já existia, ele sempre existiu. Ele não surgiu a partir da criação. Deus sempre esteve aqui, tá? Então, não há dúvidas da existência de Deus, certo? E todas as coisas tiveram um começo. Quando você vê a narrativa de Gênesis, ele fala, haja luz, ele separou, né, as águas das terras, ele criou os animais, nomeou os animais, então tudo ele criou, mas Deus não foi criado, ele já existia, tá? Eu estou com um probleminha aqui que eu escrevi, mas eu não estou enxergando, então eu vou tirar o óculos, tá? Então, não há dúvidas em relação à existência de Deus, tá? Todas as coisas tiveram um começo, mas Deus já estava lá. São duas certezas, e a outra certeza é a certeza do pecado, porque o Senhor fala do pecado, tá? Então, são duas coisas que a gente deve guardar lá na caixinha. Entusiasmo ali numa caixinha, essa outra caixinha, que ela tem duas questões, que é, Deus já sempre existiu e a existência do pecado. E aí eu vou pedir para abrir em Deuteronômio 11, de 26 a 28. E eu vou ficar nessa de abrir de pôr e tirar o óculos, tá, gente? Diz assim, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Ok? O que traz essa passagem para a gente, que é uma terceira caixinha que a gente vai abrir? Você tem escolha. Você pode escolher, tá? É uma passagem que ele fala de que Deus está reconhecendo que existe bênção e maldição. Se você obedecer, você vai ter bênção. Se você desobedecer, você não terá bênção. Então, você é quem escolhe. Deus diz que tem lá a bênção e a maldição, e você escolhe, certo? E aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção na vida diária da gente, porque existem algumas ciladas, né, em que a gente acaba fazendo escolhas erradas. Ou porque você coloca, ou porque a gente coloca o nosso desejo na frente, ou porque a gente coloca o nosso pensamento na frente, ou porque a gente coloca a nossa urgência na frente, ou porque a gente coloca o nosso ego na frente. Então, tudo que a gente coloca na frente, quando a gente desobedece, a gente colocou Deus para trás, certo? Então, isso é uma escolha em que a gente faz. Então, a gente tem que estar atento a isso. E a gente cai nessas ciladas, tá? Em alguns momentos que eu acho que todo mundo já passou aqui por uma situação, eu já passei, em que você faz uma coisa errada, e aí você imediatamente pensa assim, nossa, o que eu fiz? Eu não pareço filho de Deus. Né? Ou uma palavra torpe, ou algum pensamento ruim. Toda hora a gente tem que estar refletindo sobre isso. Quais são as escolhas? Até que um dia essa escolha fique marcada no corpo da gente. E aí a gente já não precisa mais pensar. Né? A gente escolhe estar com Deus, e todas as nossas ações, elas refletem isso. Isso é um processo, tá, gente? Eu sempre lembro daquela coisinha do computador que fica girando, sabe? O meu computador lá sempre fica girando, né? É um problema que tem lá onde eu trabalho. Ele gira, 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 aí eu falo assim, está pensando, né? Então, está sempre processando. Isso é alguma coisa que acontece com a gente o tempo todo. A gente está sempre processando, é um processo. Quando você faz a primeira escolha, que é andar com Deus, essa é a primeira escolha, você entra num processo. Você não está imediatamente salvo. É um processo que acontece todos os dias, tá? Mais uma caixinha, né? Então, só recapitulando aqui a existência de Deus desde sempre, né? O pecado é um pecado da humanidade, sempre aconteceu o pecado.
a possibilidade de escolha, o livre-arbítrio, que a gente sempre ouviu falar, né? Livre-arbítrio, eu escolho aquilo, eu sou livre para escolher. E a outra questão que a gente vai juntar aqui é que na igreja nós somos livres em Jesus, certo? Então essa é a nossa escolha, ser livre em Jesus. Toda escolha, ela implica numa atitude, ela implica em alguma coisa que reflete na sua ação. Então, ela não fica só no pensamento. A escolha acontece primeiro dentro e depois ela se externaliza, e depois fora. Eu não escolho primeiro, nas coisas mais simples. Eu vou escolher um sofá. Eu não escolho aquele sofá, eu chego na loja e por que é tão difícil escolher algumas coisas, né? Mesmo que seja um sofá. Eu não escolho um sofá simplesmente porque eu preciso de um sofá. Eu escolho um sofá porque eu quero que ele seja aconchegante, eu quero que ele acomode as pessoas, eu quero que ele faça parte da minha sala, eu quero que ele abrace as pessoas que chegam, eu quero que ele combine com as coisas que eu tenho, com o jeito que eu sou. Então, existe alguma coisa dentro de mim antes, porque senão seria fácil. Eu vou na loja, escolho o sofá e eu trago. Ele é pela utilidade. Não, ele é alguma coisa que é dentro de mim. Ele existe dentro de mim primeiro. E aí, feita essas caixinhas, né, da existência do Senhor, do entusiasmo, do pecado, da escolha, né, do livre-arbítrio por Jesus, a gente vai entrar na carta de Romanos, tá? E a gente vai entrar na carta de Romanos com o capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Onde é que a gente vai buscar essa justiça? Na palavra. Onde é que a gente vai buscar esta verdade? Onde é que a gente vai buscar este entusiasmo? Mesmo se você for fazer um retrospecto da Bíblia, mesmo que as histórias elas tragam, né? Mesmo que as narrativas elas tragam alguma coisa que seja pesada, ela vem com o poder de Deus e com a graça de Deus. E toda a narrativa da Bíblia, ela vai para um único caminho, que é o caminho da salvação. Então, é pela palavra e é pela fé na palavra que a gente vai encontrar esse entusiasmo. Quando você tem fé, e quando você está entusiasmado, mesmo que as coisas não estejam bem, você sabe, tem algumas passagens que elas vão reforçar isso, né? Que tudo está debaixo, né, do poder de Deus, que tudo favorece aqueles que amam ao Senhor. Então, a gente tem esta promessa dentro da palavra. Esse é o nosso entusiasmo. É na palavra, é nos evangelhos e é nas narrativas da Bíblia que a gente vai encontrar isso, porque a narrativa ela foi deixada não para simplesmente eu conhecer racionalmente, de pensamento. A gente que é ser humano, a gente tem uma tendência a racionalizar as coisas, porque é mais fácil. É mais fácil você pensar que a coisa existe porque ela existe, do que você pensar que ela existe e eu sinto alguma coisa em relação a isso. E toda a jornada de Jesus, ela vem para reforçar a questão do relacionamento. Ela vem para trazer a lei, mas uma lei que é justa. Em psicologia, a gente diz assim, que a realidade, você tem que lidar com a realidade, mas se você lidar com uma realidade crua, ela é dura. Então, você precisa sonhar a realidade. E isso não quer dizer que, né, a gente está dizendo que você pode, de alguma forma, viver num mundo de sonho. Mas você tem que ter um desejo, você tem que ter um sentimento, você tem que ter uma relação, né, integrada. Pensamento, coração, alma, né, e espírito. Isso é alguma coisa que nós não podemos fugir. Senão, a gente só vai
estar na lei e a gente vai ser enganado pela lei. A própria justiça, você pode ver, né, quando você entra com uma ação no judiciário, é a interpretação do juiz. Ela é relativa a cada situação. Por isso que precisa ouvir as partes, né? Porque você precisa ter argumentos para isso. Senão a lei seria dura e crua, assim como a realidade seria dura e crua. Então, a gente precisa ter, além da questão da justiça por si só, da lei, trazer a fé e trazer o amor de Deus junto, a graça que é do Senhor, né? E aí, Paulo, quando escreveu a carta de Romanos, possivelmente ele estava se preparando para uma visita, ele não estava junto dos romanos, ele estava se preparando para a visita. No começo, ele traz uma ideia de como é a humanidade. Não é muito diferente do que é hoje, não, tá? A questão da injustiça, da imoralidade, das idolatrias, né? Quando a gente coloca a gente na frente, a gente está idolatrando a gente. Por isso que a gente precisa sempre ver quem é que está na nossa frente. Se sou eu, se é Deus, né? Então, isso é um ensaio que a gente faz nesse processo. Lembra que está girando? Então, isso, o tempo todo, a gente tem que fazer. Então, Paulo, ele fala, ele pega esse contexto, né, e ele fala dessa questão do pecado. A primeira coisa que Paulo coloca é a existência do pecado e a existência de Deus. São duas coisas que a gente não pode negar, desde Gênesis lá, tá? Então, ele traz as questões dessa sociedade injusta, ele traz algumas coisas que precisam, né, ser vistas, e que não é diferente do mundo contemporâneo que nós vivemos hoje, tá? Ele parte, então, desse pressuposto da universalidade do pecado e da necessidade, aí ele traz uma ideia nova, da necessidade da glória, da graça, né? Então, quando nós estávamos lá em Gênesis, a gente tinha só o pecado. A partir de Jesus, a gente tem a necessidade dessa restauração, desse renovo, de ser uma nova criatura, de ser da graça da ressurreição, do amor de Deus. E da dependência de Deus para isso. Tá? Não é por mim, não é só por aquilo que eu faço, não é só por mim mesma, mas é a partir dessa dependência do Senhor. É mais do que o conhecimento da lei, é dessa necessidade de conviver com o Senhor, de andar com o Senhor. Existem três pontos importantes, que é assim: eu descobri que Deus existe, é um. Eu quero conhecer mais de Deus, é dois. E eu quero iniciar uma jornada com Deus, é três. Essas três condições, elas têm que existir nesse processamento da vida cristã, nessa profundidade com o Senhor. E aí a gente vai falar de algumas coisas que são, quais são os passos para esta vida cristã, pensando, né, de como se manter entusiasmado. O primeiro passo, quem deu foi Deus, certo? Alguma dúvida disso? Né? O primeiro passo foi Deus, quando Ele interveio na humanidade, interveio no meio da humanidade por meio de Jesus. Então, o primeiro passo da salvação não foi nosso, foi de Deus. E como que Ele fez isso? Pela justiça e pelo amor. Você vai ver toda a história do Novo Testamento. Jesus fala da justiça. Obrigada, tenho aqui. Da justiça, e ele fala do amor, do relacionamento, tá? Então, o modo que ele fez isso é pela justiça e pelo amor, tá? E aí a gente tem, pode abrir em Romanos 5, 1. É Romanos 5, de 1 a 5. Alguém pode ler? Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Esse foi o meio que o Senhor, né, que Deus colocou para que a gente pudesse ser salvo. Essa foi a primeira intervenção, foi a intervenção do Senhor, né? E Deus demonstrou esse amor por nós, né, também em Romanos 5:8, pode abrir. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, é assim, para você ser justificado, para você permitir a entrada de Deus na sua vida, você precisa estar certinho? Você precisa ter arrumado todas as coisas? Igual a gente faz, né, quando chega a visita em casa, você corre para arrumar, né? Lá em casa tem um cantinho lá que a gente joga as coisas, né? Ai, chegou alguém, você joga as coisas lá, né? E a gente não precisa estar arrumado. O Senhor quer nos arrumar por seu amor. Ele quer nos arrumar porque Ele quer trabalhar no nosso caráter. Ele não quer trabalhar só na nossa atitude, no nosso comportamento. O nosso comportamento, ele tem que refletir esse caráter, tá? Então, essa é a forma que o Senhor, é o modo que Ele constrói, nos constrói, né? O seu modo de intervir conosco, né, de nos chamar, é um desejo que cada um de nós tenha um propósito para o reino de Deus. Por que a gente é importante para Deus? Porque eu estou salvo, porque eu trago outras pessoas. Quando eu sou importante para Deus? Vocês acham que é porque eu chamo meu vizinho, eu trago gente, porque eu falo de Jesus? Eu sou importante para Deus quando as minhas ações, elas refletem o reino do Senhor aqui na terra. E o desejo do Senhor não é a ideia de que todos conheçam a palavra. O Senhor sabe que nem todos vão seguir, né? Vão se render ao Senhor, vão depender do Senhor. Mas cada vez, né, que uma pessoa, ela levanta a mão e ela diz, eu sou de Jesus, é o reino dos céus, que Ele desce à terra e Ele se faz aqui presente. E essa é a vontade do Senhor, trazer o reino dEle aqui na terra, tá? Por meio do quê? Da palavra, de levar a palavra. Então, isso é um meio, é um instrumento, tá? E uma outra coisa, né, quando Ele traz Jesus para a obra, né, para a ressurreição, a gente está vendo a ação divina de Deus no meio de nós. Então, Deus, Ele está o tempo todo no meio de nós. Ele não é um Deus que só passeava lá no jardim, que Ele só andava naquela época. Deus é vivo. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós. E Ele vive conosco. Por que a gente ora e a gente jejua? Porque a gente acredita nesse Deus e que Ele pode operar nas nossas vidas. Isso é fé. Isso é estar entusiasmado. Entusiasmado, muitas vezes, não é você sair gritando da alegria, dizendo das obras que você fez, mas estar entusiasmado é um espírito que tem dentro de cada um de nós. É a vontade de estar perto de Deus e de conhecer Deus o tempo todo e de querer criar intimidade com Deus, ter profundidade na palavra. Essa a forma que a gente, é o meio que a gente consegue para se aproximar do Senhor. Em Romanos 6, pode abrir, 6:11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Muitas vezes pode parecer que quando você escolhe andar com Jesus, você tem que abrir mão de várias coisas. É a primeira coisa que as pessoas falam. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, mas se eu for de Jesus, eu não vou poder fazer isto. Lembra que eu falei da questão da depressão, né? Que às vezes a gente fica amarrado na depressão e a gente precisa do entusiasmo?
a gente fica olhando o que a gente perde, sem olhar aquilo que a gente ganha, né? Então, a chamada para andar com Jesus é você pegar aquilo que você pode ganhar das promessas do Senhor. O Senhor diz em várias passagens que a gente não consegue nem imaginar aquilo que Ele pode nos dar. Essa é a promessa do Senhor. Não existem perdas quando a gente anda com Jesus. Existe glória, existe ganhos, existe uma nova vida. Ela é diferente da outra vida? Ela é diferente da outra vida. Às vezes, de alguma forma, a gente vai se afastar de algumas pessoas, às vezes a gente vai se afastar de algumas pessoas. Às vezes você tem que mudar o seu hábito, às vezes você tem que mudar o seu hábito. Você é uma nova criatura, você é nascido em Jesus, mas isso não implica em que você está perdendo coisas. Você não tinha nada, era uma ilusão, era alguma coisa que não era palpável, era só o sonho, era um sonho sem realidade. Quando Jesus te chama, e você aceita o convite de Jesus, e Jesus nos chama todos os dias a ser uma nova criatura, é uma vontade que o Senhor tem, é um desejo que o Senhor tem de fazer cada um de nós diferente. Você estar andando com Cristo, você andar com Cristo, é Deus mantendo, é Jesus mantendo um desejo. É você estar no desejo de alguém, no desejo do Senhor. No desejo que você seja uma pessoa diferente. A semana passada a gente cantou algumas músicas. Isso, de alguma forma, eu fiquei pensando no tema de hoje. E aquela música, ela bateu em mim a semana toda, do ousado amor de Deus. Quando ela fala que quem deixa as 99 para ir ao encontro de uma criatura, só o Senhor. Esse é o amor de Deus, né? E a música fala, acho que é impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quem tem essa ousadia, senão o Senhor por nós? Então, meus queridos, nós estamos dentro do desejo de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é de entusiasmar qualquer um. Porque não importa o que aconteça na vida de cada um de nós, nós estamos no desejo do Senhor. E dentro do desejo do Senhor, o Senhor olha para cada um de nós. Isso dá um pouco de medo, né? Mas, né, o Senhor tem um olhar para cada um de nós. Ele tem um olhar, Ele tem um propósito, e Ele quer que a gente siga este propósito. Ele quer fazer de cada um de nós, não um servo somente, mas um filho. É Ele quem diz quem nós somos. Não é a sociedade, né? A gente pode ser meio esquisito, né? Em alguns comportamentos, mas isso é uma ideia, que se você é esquisito num lugar, você está no lugar errado, porque cada vez você tem que ser mais parecido com Jesus. Cada vez as pessoas elas têm que andar com pessoas que andam com Jesus. Cada vez mais a gente tem que falar de Jesus. Cada vez mais a gente tem que ouvir de Jesus. E aí a gente vai ver que escolha que a gente fez, se você pegar o seu dia a dia e você começar a pensar, que música que eu ouço, que roupa que eu uso, onde eu trabalho, que caminho que eu faço, como eu faço o meu caminho, o que eu espero no relacionamento do meu trabalho, como está a minha família, como eu vejo os meus filhos, como eu lido com os meus pais. Todas essas coisas têm que refletir o pensamento do Senhor. Como Jesus faria se estivesse no meu lugar, ou se eu estivesse no lugar de Jesus. Então, isso tem que ser uma reflexão o tempo todo. Então, o meio em que a gente alcança a graça é através de Jesus e através dos ensinamentos de Jesus. Andar como Jesus, fazer como Jesus, né? E eu não acho que Deus ou que Jesus ele seja mal-humorado. Muito pelo contrário, né? Quando você
olha a Bíblia e você lê um pouco as narrativas e as histórias, se você for pensar, né, eu penso sempre em Pedro, né, de que paciência que Jesus teve que ter com Pedro, né, mas que talvez Pedro fosse assim, né, impulsivo, fosse alguém que você toda hora tem que se rir um pouco das coisas que ele pensava, né? Ele fazia algumas coisas que talvez nos chamassem a atenção para essa questão da impulsividade. E se você for pensar dentro dos evangelhos, né, cada um olhou e escreveu, né, de um ponto de vista. Porque é como ter uma identidade, né? Quando a gente, uma coisa que a gente aprende logo cedo, principalmente quando você vai pôr o dedo lá para, na minha época era na delegacia que a gente tirava identidade, né, Neuza? Não era no poupa-tempo, não. Tinha lá o centro de identificação, e era dentro da delegacia. Você tinha que ir lá na delegacia, você colocava o seu dedo lá, e aqui o cara falava assim, aquela impressão digital é só sua. É única. E muitas vezes nessa identidade com Deus, a gente tem uma impressão digital. Você é único para Deus, né? O que eu faço para Deus é único. O que o Márcio faz é único. O que a Cíntia faz é único, né? O que a Sara faz é único. O que o Evandro faz é único. O Senhor tem um propósito para cada pessoa e cada pessoa vai desenvolver da sua forma. Às vezes, né, pode ser que esses jeitos não sejam combinados, mas eles têm um foco, que é andar com Jesus, tá? E essa questão da mudança, né, ela só parte a partir da consciência do pecado. Eu tenho que saber que eu sou pecador. Eu tenho que saber que eu preciso da glória e eu dependo do Senhor. Então, o primeiro reconhecimento é o reconhecimento do pecado. E não é um reconhecimento só, né, da consciência. Isso tem que vir para o coração. Isso tem que vir para a alma. Isso tem que tocar o Espírito, e o Espírito tocar, né, essa mudança de comportamento. E aí, eu fico pensando, né, que quando você sabe que Deus sempre existiu, que você tem a consciência do pecado, que você tem a consciência de que você é pecador também, que eu sou pecador também, né? E aí não é no campo só do pensamento, é no campo do coração, é no campo do espírito, é no campo da alma. Então, eu posso fazer essa opção pelo Senhor. Eu posso fazer essa opção de entrega e imprimir esta identidade com o Senhor. Tá? E ser coerente com isso. Essa é a grande questão. Se você anda com o Senhor, você não pode só parecer na roupa que você veste, na linguagem que você fala, na Bíblia que você anda debaixo do braço, porque apesar de hoje a gente ter a Bíblia, né, digital, você pode carregar no celular, você pode acessar em qualquer lugar, a Bíblia, né, o livro, muita gente carrega, né? E eu acho que é legal, às vezes, a gente folhear também o papel para você fazer alguma anotação lá. Eu acho que dá uma concretude para a palavra também, né? Então, quem não tem o hábito mais de usar o livro, né, o papel, experimente voltar lá, que é gostosinho você procurar ali no papel. Tá? Essa concretude do livro é a concretude que o Senhor quer dos nossos corações. Tá? Essa concretude, ela tem que se refletir na vida da gente. E muitas vezes é no entusiasmo, porque é a primeira coisa que nos abala. Acontece alguma coisa, o pastor até falou da Iena Hard, né, da semana passada. Quem estava aqui, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Era um desenho que tinha. Ele até falou, né? E às vezes a primeira coisa que a gente tropeça é no ó vida, ó céus, ó azar, né? E manter-se entusiasmado com o Senhor é você
eliminar essa questão. Apesar disso, né, eu sei que é para o meu bem. Eu sei que algumas coisas, tudo contribui para aqueles que amam ao Senhor. Então, eu posso não entender, eu posso não ter o entendimento, mas eu tenho a fé de que isso está debaixo de Deus. E esse entusiasmo que a gente tem que trazer o tempo todo. E Cristo trouxe essas boas novas, Ele trouxe o tempo todo, Ele falava o tempo todo, né, para que a gente não se amoldassem aos padrões do mundo, mas que a gente tivesse essa vida com Deus, que a gente tivesse os valores de Deus. E valor é uma coisa que você demonstra nas suas atitudes, né? Nas suas escolhas do dia a dia. Então, essa questão dos valores, ele vai aparecer em todo o tempo na sua vida. Se você faz isso ou faz aquilo, a gente pode ver isso no dia a dia, né? Se você ignora alguém que está passando dificuldade, isso pode ser em todas as coisas da vida, no trabalho, no relacionamento com pessoas, no relacionamento na família, às vezes no relacionamento com os animais. Isso você vê os valores da pessoa, fica, uma palavra que fala é arraigado, é como se fosse uma raiz que tem dentro de você. Então você não fala, você não fica o tempo todo falando assim, ai, porque eu tenho esse valor, porque eu cuido dos animais, porque eu sou nobre. Não, a nobreza, ela aparece nas ações. Então, vocês podem ir chegando no final de que quem está entusiasmado, né, ele precisa estar entusiasmado em Deus. Aí eu vou falar para vocês o que é entusiasmo segundo a Bíblia. Então, lembra, entusiasmo é aquela pessoa alegre. Oh, eu faço, oh, eu vou. Quem quer ser voluntário? Eu. Quem quer participar? Eu. Né? Dinâmica de grupo, gente, é a coisa mais difícil você conseguir um voluntário. Você precisa de um entusiasmado. Quem quer participar dessa dinâmica? Eu. Né? Então, isso é do ponto de vista da alegria do mundo. Do ponto de vista da psicologia, isso implica que você tem que ter uma mudança. Aí junta tudo isso e a gente chega na questão do que é o entusiasmo para Deus, ou o que é o entusiasmo na Bíblia. Ser entusiasmado na Bíblia é você ser inspirado por Deus. Né? Então, essa palavra entusiasmo vem do grego e ele fala de uma pessoa que está cheia do Espírito. Né? E esse é ser entusiasmado, né? Você ser uma pessoa cheia do Espírito. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós, que você se encha do Espírito de Deus, né? A partir do reconhecimento da presença de Deus em todos os dias na sua vida, assim como foi necessário lá em Romanos, Paulo falar para eles, olha, vocês são pecadores, vocês precisam voltar para Deus, vocês receberam a graça do Senhor, é pelo amor, não é somente pela lei ou pela justiça, mas é pela graça e pelo amor e pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Esse é o nosso Deus, um Deus que quer ter um relacionamento conosco. Não é um Deus que ele só quer, eu ouvi falar. Não. Quando você descobre que Deus existe, você quer conhecer o Senhor, você quer se aprofundar no conhecimento com o Senhor, e você quer iniciar uma jornada com o Senhor. Este é um entusiasmo que o Senhor nos provoca nesta manhã. E aí eu diria para você, se você tem uma história que você ainda não se achegou ao Senhor, essa história ela está incompleta. Mas não demore, porque o Senhor chama a cada um de nós todos os dias. O Senhor quer te dar um coração, vê se você consegue ter esta imagem. Sabe aquele, eu sempre lembro daquele doce de gelatina, que ele vibra, ele parece uma cauda que ele brilha, eu não sei se vocês sabem, Deus quer dar um doce, um coração docinho, molinho para cada um de nós, mas o nosso corpo, ele tem que estar preparado para receber esse coração doce, que brilha, que vibra,
que é como um grande presente. Mas o nosso corpo tem que estar preparado, porque se você tem um corpo que ele é tóxico, que o pensamento é tóxico, que você não está entusiasmado, que tudo, ai meu Deus, ai porque é comigo, ai porque eu faço isso, ou porque a gente não tem esse movimento de mudar e de aceitar esse coração molinho, é o livre-arbítrio, o Senhor não pode te dar. Ou se Ele te der, a gente vai estragar esse coração. Então, que a gente possa se entusiasmar, né? A partir, eu vejo que Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, não era uma carta de repreensão, era uma carta que dizia: meus amados, nós somos assim, mas nós podemos ser assim, porque é o Senhor quem nos conduz, Ele é quem nos entusiasma, Ele é quem nos dá a direção. E Ele quer te chamar todos os dias. E todos os dias o Senhor nos chama para esse compromisso com Ele. Então, se a gente está nesse período de jejum e de oração, coloca isso para o Senhor, para Ele te dar este renovo. Coloca isso para o Senhor, para Ele restaurar naquilo que você não entende porque você não foi restaurado. Existe um tempo do Senhor que não é o nosso tempo. Coloque-se em oração agora. Apresente-se para o Senhor neste momento. Diga para Ele todas as coisas que te afastaram do Senhor. Diga primeiro: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, porque eu sou pecador. Eu reconheço, Senhor, que a Tua existência sempre esteve aqui. Eu não posso negar, Senhor, a Tua presença no meio de nós. O Seu Santo Espírito se movendo a cada manhã nas nossas vidas. Eu não posso negar, Senhor, essa Sua presença forte, viva no meio de cada um de nós. Declare ao Senhor neste momento aquilo que veio na sua cabeça. Qual é este ponto, Senhor? Você não precisa mudar tudo repentinamente, porque o Senhor não é um Deus de repente. O Senhor é um Deus de processos. O Senhor é um Deus que quer que a gente processe isso para que isso seja duradouro. Não é um Deus de repente, eu sou uma nova criatura. Essa é a vontade do Senhor, mas o Senhor quer trabalhar conosco na santificação, no caminho, no exercício com os irmãos, no exercício na nossa casa, no exercício de relações transformadas. O Senhor quer transformar a cada um de nós. Pense naquele ponto, que é o ponto que te afasta do Senhor. A primeira coisa que veio na sua cabeça, e só entrega ao Senhor. Só diz para o Senhor: começa por aqui, ó Pai. Começa pelo esse meu jeito atabalhoado. Começa, Senhor, pela falta de concentração. Começa, Senhor, porque eu não sei dirigir no trânsito. Começa, Senhor, pelo meu relacionamento na família. Começa, Senhor, no relacionamento com o meu marido. Começa, Senhor, no relacionamento com o meu filho. Mas começa, Senhor, que você possa pedir isso para o Senhor hoje. Senhor, eu sei que o Senhor está no meio de nós. Eu sei que Cristo veio para me resgatar do meu pecado. Eu sei que quando Cristo desceu da cruz, Ele saiu da cruz, quando veio a ressurreição, a nova vida e o sopro do Espírito, Ele pode modificar a cada um aqui, Senhor Jesus. Que nós possamos, de alguma forma, correr para Ti, Senhor Jesus, entusiasmados, assim como uma estrada, assim como correr numa estrada de uma forma lúdica, Senhor, correr por Teu encontro, correr com essa ingenuidade, às vezes, da criança só livre para Te desejar, ó Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa conhecer da Tua palavra. Que cada um aqui, Senhor, coloque o desejo, Senhor, de conhecer ao Senhor. Que a gente possa entender a Sua ação conosco, o Seu modo de agir, o meio que o Senhor agiu conosco, e que a gente possa simplesmente dizer: obrigada, Senhor, e que a minha vida seja um doce som para o Senhor. Que tudo o
o que eu fizer seja para te louvar, para te honrar, para te engrandecer. Que como filho de Deus, eu possa parecer cada vez mais com Cristo, Senhor Jesus. E que tudo possa ser para aquilo que seja do teu desejo e do teu propósito. Esta é uma mensagem que eu quero deixar aqui neste momento, né, que a gente está se colocando como projeto para Deus, como igreja, né? Nas reuniões de oração, na campanha de jejum, a gente colocou algumas áreas temáticas, e uma dessas áreas é a igreja, é a nossa igreja, para que Deus abra, né, os nossos olhos para aquilo que Ele quer para esta igreja, para este lugar, para esta nação, e que a gente possa manter o entusiasmo durante este ano todo. E lembra que eu falei para vocês, né, do pré-teste e do pós-teste, né, no comecinho do ano, e que durante essa jornada, que ao final do ano, eu possa dizer mais do Senhor do que eu disse hoje, né, e que eu possa conhecer mais de Deus do que eu conheço hoje, e de que eu possa ser mais parecido com Cristo do que eu sou hoje, que a gente possa se entusiasmar o tempo todo, porque é o Espírito de Deus que habita em nós quando você está entusiasmado na palavra. Amém? Amém.